Qual o melhor lugar para se estar neste ano de 2023? Tiago, capítulo 4, versículo 13 até o 15 diz: Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então, qual é o melhor lugar para se estar em 2023 ou em qualquer tempo da nossa vida? É estar na vontade de Deus, no propósito de Deus. Quando você faz a vontade de Deus, não importa o lugar geográfico aonde você está, Deus vai estar contigo ali. Se foi Deus que enviou, Ele nunca deixou os discípulos sozinhos quando Ele os enviou como ovelhas no meio de lobos. Era um tempo cruel, era um tempo terrível, um tempo de perseguição, mas o melhor lugar para os discípulos estarem naqueles dias era na vontade perfeita de Deus. E se você fizer o que Deus diz, então, cada batalha de você entrar, o inimigo será derrotado, porque os teus inimigos serão os inimigos de Deus. Êxodo capítulo 23, 22 diz: Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Quando você obedece à palavra de Deus, você prova que você o ama. Foi o que Jesus disse em São João 14, no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, todas as coisas vão se encaixando, porque você ama a Deus. Tudo vai contribuir para o seu bem, conforme está escrito em Romanos, capítulo 8, no versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você foi chamado segundo o propósito de Deus, e está fazendo a vontade de Deus, e está na presença de Deus, fazendo aquilo que Deus determinou você fazer, então este é o melhor lugar para você estar, não só em 2023, mas em qualquer época da sua vida. Aí você vai vendo as portas se abrindo diante de você, as coisas dando certo, tudo se encaixando perfeitamente. A opressão saindo, a doença recuando, os espíritos malignos retrocedendo. Por quê? Porque estes teus inimigos automaticamente se tornaram inimigos de Deus. E qual é a doença que vai poder resistir a Deus? Qual é a opressão que vai poder resistir a Deus? Qual é a porta fechada que Deus não pode abrir? Ou qual é a porta aberta, ou aquilo que o inimigo tem tramado contra você, que Deus não pode barrar, que Deus não pode fazer com que isso não venha contra a tua vida? Lembram dos jovens hebreus na Babilônia? Eles se importaram com a palavra de Deus. Aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos, este é o que me ama, Jesus disse. Lembram? Eu citei aqui São João 14, versículo 21. Então veja, então os jovens hebreus, mesmo estando diante do problema, qual era o melhor lugar para eles estarem? É mais seguro ficar lá em Jerusalém. Não, não era mais seguro. Eles eram cativos e estavam na Babilônia e estavam sob a ameaça de serem lançados em uma fornalha ardente. Mas o que aconteceu? Quando tocaram a trombeta para que eles se prostrassem diante de uma imagem de escultura, eles disseram: não, o nosso Deus não nos permite nos prostrar diante de imagens de escultura.
eles ficaram com o mandamento do Deus vivo. E o que aconteceu? Mesmo assim, eles foram lançados na fornalha. Mas tem um detalhe: quando eles se importaram pela palavra de Deus, Deus se importou com eles. E então, quando eles foram lançados na fornalha, lembram que quando o rei foi vir, Nabucodonosor foi olhar, não tinha 3 somente, mas tinha o 4º homem ali caminhando junto com eles ali dentro do fogo. Por quê? Porque eles se importaram pela palavra de Deus, se importaram com as coisas de Deus. Então, qual é o melhor lugar para você estar? É na presença de Deus, é na palavra de Deus. Que Deus te abençoe no precioso nome de Jesus Cristo.